da idolatria. E dele temo para que se arrependesse de sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que porei em uma cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo que a vós os restantes estarão em Tiatira, todos quanto não têm essa doutrina e não conhecem os que dizem as profundezas de Satanás, que contra a carga vos não porei, terminar de ler o texto. Mas que tendes e retende até que eu venha. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. E com vara de ferro e geral serão quebradas como vasos de oleiro, e como também recebi do meu Pai. E dar-lhe a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Glória seja dada ao nome do Senhor. Então, queridos, como nós já vimos falando, é uma continuidade sobre esse tema. E Deus, tudo o que Ele faz é nos alertar, mostra para nós o perigo e nos alerta como nós devemos nos portar. Daí então, cabe a cada um de nós, querer ou não, fazer aquilo que Deus está mandando. A gente sabe que quanto mais se aproxima a volta de Jesus, mais dificuldades, mais problemas, mais tribulação e mais o espírito apostata se manifesta no meio da igreja. A introdução nos diz assim: você suportar uma apostata dentro da igreja é difícil, muito mais ainda um espírito de prostituição, o que era o caso da igreja de Tiatira. Trata-se de Jezabel, mulher prostituta, que vivia dentro da igreja como uma crente, e que se dizia ser profetisa. Parece pelo texto referido, que até profetizava em termos, dizendo não ser pecado prostituir, ensinar e enganar os meus servos a prostituírem, é o que diz o texto. Quando se trata de uma apostata do lado masculino, se pode notar uma certa resistência, mas quando vem do lado feminino é preciso ter muita graça de Deus. Até hoje existem mulheres dentro das igrejas com o espírito de Jezabel, perturbando muitas igrejas e tirando o sossego dos fiéis servos do Senhor, andando na igreja em igreja, promovendo dissensões. Mas quanto a esse diz o Senhor: eis que porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, e se não se arrepender das suas obras. Queridos irmãos, essa mulher aqui, Jezabel, ela era uma mulher muito pervertida, que não só se prostituía, mas ensinava os membros da igreja a prostituir. Ela se juntou com um diácono chamado Nicolau, e aí complicou a situação da igreja, porque Nicolau ele debatia contra as doutrinas da igreja, ensinava o povo a se rebeliar, e Jezabel ensinava o povo a prostituir. Então era uma luta terrível. E hoje, se nós trazemos para o lado espiritual, o que tem de pessoas dessa natureza fazendo o povo pecar, como eu já falei para os irmãos, que estava falando com aquele diácono que estava me falou assim: olha, o que tem de obreiros ensinando o povo a pecar, pessoas dentro da igreja há muito tempo dentro da igreja ensinando o povo a pecar, e a igreja seguindo eles, porque acreditam que se desobedecerem estará cometendo pecado de rebeldia, desobediência. Então eu estava dizendo assim que essas pessoas vão ter o mais justo castigo, mas quem está seguindo também não vai ficar isento, porque ele tem o conhecimento da palavra, e a Bíblia diz: foge desses, não é isso?
Então, não é escapatória, eu fiz porque eu estava seguindo. Não tem essa, né? Você é sabedor, você é conhecedor, e você faz porque você quer. Então, o Bíblia fala assim, às vezes, o homem tem mais medo daquele que pode matar o corpo e nada mais, e não tem medo daquele que pode matar o corpo e o espírito e lançar no fogo do inferno, né? Então as pessoas temem mais o homem do que, não faço isso porque o meu pastor, né, ele proíbe, então não posso fazer, mas ele sabe que é errado, né? E mesmo assim ele prefere seguir as diretrizes do seu pastor. O tópico 1 diz assim: o espírito de adultério. O mundo hoje em que vivemos está perdido no pecado do adultério, isto digo, aí fora no mundo, ninguém mais respeita o próximo, é de grande a cobiça na mulher alheia, é um mal sem refreio, que vem se alastrando por todo o mundo. As próprias telenovelas, a maioria só ensina a prática do adultério, traição e isto de ambos os sexos. É uma verdadeira perdição. E o difícil é acreditar que muitas igrejas estão deixando levar por esse mal terrível. A igreja de Tiatira tinha dois graves problemas. A prostituição estava dominando a igreja. A idolatria, acompanhando da prostituição, predominava. E isso acontece por uma só pessoa, Jezabel. Observe que por uma só pessoa a igreja se corrompeu. É como numa lavoura que se a boa semente, e por um motivo ou outro nasce um pé de abrolho, que crescendo da semente cai na terra e se multiplica. E quando menos se espera, a plantação está toda perdida no meio da erva daninha. A repreensão acontece no versículo 21 do capítulo 2 de Apocalipse: dele tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E como a igreja quase na totalidade estava muito afetada, não houve arrependimento, porque isso aborreceu o Senhor. Você sabe que o abrolho é um tipo de erva espinhosa. Lá no Paraná, quando a gente trabalhava na roça, tinha muito dessa erva. Ele é um tipo de espinho que a gente até usava isso para brincar com as pessoas, né? Ele nasce como se fosse quem já viu o pé de trigo, o pé de arroz? Né? Então, mais ou menos daquele jeito. E a gente usava aquilo para poder tacar nas costas dos outros, entendeu? A pessoa estava bem tranquilo, chegava, quando ele batia aqui, ele penetrava na roupa, na camisa, grudava com a pessoa, sabe? Até inflamava aquilo. Então, tinha lavoura que nascia tanto que lá, por exemplo, nesse roça de algodão, que a gente tinha colher algodão, a gente nem conseguia colher o algodão ali, porque ela cercava tudo. Quando você botar a mão, você furava tudo a mão. Então, tinha planta que não conseguia nem sobressair, ela era sufocada por aqueles abrolhos, né? Então, hoje na igreja, não é diferente. O que tem de pessoas causando grandes males dentro da igreja e fazendo com que a igreja se sinta sufocada, mesmo porque elas não têm temor a Deus e não tem nenhum compromisso com a obra de Deus. Uma vez sendo sufocada, a pessoa, eu já falei para os irmãos várias vezes, a lição ela vem trazendo esse tema desde o começo. Ela vem por vir, ela faz por fazer, mas não porque ela teme a Deus e porque ela gosta de estar na presença de Deus, né? Nós fizemos aquela homenagem à nossa irmã Marlene, no seu aniversário, estamos trazendo essa qualidade, né? Que ela faz as coisas por amor e não por obrigação, né? Porque eu vou porque o pastor está mandando, né? Eu vou. As pessoas que têm amor verdadeiramente pela obra de Deus, irmãos, pode estar chovendo canivete, ele não quer nem saber. Ele tem o prazer de estar na não, eu vou porque eu sinto falta. Você sentir falta de Deus é uma coisa, e você ir forçado porque você sabe que se não for, alguém vai estar vendo que você não foi, né? Porque você sente que tem que ir, senão alguém vai falar. Isso é diferente. Quando você faz por prazer, é muito bom, né? Não precisa nem ter crente que assim, se não postar no culto, que aquele dia tem culto, ele não vem. Se você vai falar, você não veio no culto, você não postou, eu queria, mas ele sabe que aquele dia é dia de culto. Porém, ele acha que tem que postar.
Se não anunciar, né, olha, segunda-feira, a gente faz isso, no prático é costume, mas nem é preciso. Mas se não anunciar, é bem capaz que alguém chegue e fale assim, eu não fui no culto de segunda-feira, porque se não anunciou que ia ter consideração, então. Então é desse jeito que acontece com as igrejas. A igreja, ela perdeu aquela espiritualidade, ela perdeu aquele primeiro amor, ela perdeu aquela alegria verdadeira que tinha de fazer algo de Deus. Quando nós aceitamos a Jesus, tudo que você ia fazer não era com maior alegria, né? Você tinha prazer, não é isso? Se marcava um culto na casa da irmã, você não via a hora de poder estar naquele culto, né? Se falava que tinha que levar alguma coisa, se fazia, levava com muita alegria. Hoje essa igreja está sendo construída com esse ritmo, com esse intuito, né? De compartilhar, de sentir uma mesma coisa, de fazer tudo junto. O que as igrejas hoje não estão conseguindo fazer mais, né? Elas estão vivendo aquela igreja de Corinto, quando Paulo foi avisado que estava tendo uma grande divisão na igreja de Corinto. As pessoas chegavam na igreja e cada um formava o seu grupinho e sentava separado. Não tinha mais aquela igreja que tinha tudo em comum, não, cada um sentava e assim, cada um preferia falar com aquele grupo, né? Aí tinha o grupo de Paulo, o grupo de Apolo, né? E assim por diante. E Paulo precisou intervir. Hoje não é diferente. Existem muitos grupos formados dentro da igreja, né? Porque as pessoas acreditam que prostituição é só conjunção carnal. E não é. Tudo aquilo que inflige, aquilo que a Bíblia ensina de direito, né, de fazer a coisa com fidelidade, com honestidade, com amor, com carinho, se torna prostituição. O tópico 2 é assim: Deus castiga os que o amam, aqueles que amam, Ele castiga. Quem pode lembrar esse tópico 2 aí? Logicamente que Deus não irá castigar a pessoa que anda com sinceridade, pois Deus não é nenhum injusto. Mas se há uma pessoa ou igreja a qual Ele ama, que está fazendo coisas erradas, com certeza Ele corrigirá e aplicará a disciplina certa. Observe o versículo 22 do mesmo capítulo. Como o Senhor castigou os que juntamente com Jezabel prostituíram. Eis que porei numa cama e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem. Observe bem que Deus insiste entre o versículo 21 e 22 no arrependimento das pessoas. Sempre depois das palavras do castigo, ele diz: se não se arrependeres. Deus é tão maravilhoso e está sempre querendo nos abrir os olhos, para que porventura não venhamos a pensar que estamos enxergando sendo honesto, ao contrário, estamos cegos, perdidos nos erros. Não foi isso que ele disse naquela igreja? Eu aconselho que de mim compre ouro refinado, né, colírio para que veja, veste. Então, porque às vezes a pessoa acha assim, não, eu que não quero misturar com aquelas pessoas, eu que não quero fazer parte daquele grupinho, eu que não quero, mas ele mesmo já está fazendo parte, né? Mas Deus sempre está aconselhando. E como diz aqui o texto, logicamente que Deus não irá castigar uma pessoa que anda com sinceridade, jamais. O que Deus vai fazer com a pessoa que anda com sinceridade é sempre alertar, é sempre fazer com que a pessoa enxergue que o caminho que ele está seguindo é perfeito, mas se ele se desviar para a direita ou para a esquerda, com certeza grandes consequências virão, pois Deus não é injusto. Mas se alguma pessoa ou igreja a qual Ele ama, que está fazendo coisas erradas, com certeza Ele irá aplicar a disciplina. Aí diz aqui, observe o versículo de número 22, onde diz: olha, eis que eu porei numa cama. Deus, Ele aplica o castigo quando Ele ama. Se Ele não ama, então a pessoa vai ficar fazendo as coisas erradas
cada vez mais se distanciando de Deus, cada vez mais se afastando de Deus, cada vez mais ficando mais frio, cada vez mais perdendo contato com Deus. E é por isso que diz a Bíblia: quem é sujo, suje-se ainda, né? Quem é limpo, limpe-se ainda, né? Então, Deus, quando deixou o livre-arbítrio para nós, ou seja, a liberdade de escolha, é porque Ele não quer que ninguém faça nada forçado. Eu tenho que escolher, tomar a minha decisão de livre e espontânea vontade, porque eu quero, e não é porque eu sou forçado. Como eu já falei aqui para os irmãos, diferentemente do inimigo que força as pessoas a fazer aquilo, né? A se drogarem, né? a beberem, né? A matar, a brigar, a prostituir. Deus não, Ele deixa você com a liberdade de escolha, para você saber o que vai fazer bem para você e o que vai fazer mal. Terceiro tópico fala reconciliando com Deus. É muito lindo e honroso o homem que reconhece seu erro e se arrepende, voltando-se para Deus, pois é tão difícil as pessoas se arrependerem, se humilharem, e Deus tão paciente que espera a boa vontade do ser humano para que se volte para Ele, e muitas vezes o homem se torna arrogante e acaba no mesmo estado que a igreja de Laodiceia. Conforme estudamos na lição passada, quando o homem não quer se reconciliar com Deus, começa a agir na vida dele de forma mais dura, para ver se há uma mudança nos seus pensamentos e se arrepende, e com isso venha e se reconcilie com Deus. Veja Apocalipse 2, versículo 23. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes dos corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Observa-se aqui que Deus, quando Ele ama tanto que Ele vai fazer de tudo para resgatar as pessoas, não é isso? Aqui, quando Ele fala assim, olha, ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras, é porque Ele quer que todos nós nos arrependemos. E em todas as suas palavras, nas igrejas da Ásia, vem acompanhado arrepende-te, não é isso? Sempre vem acompanhado disso. Olha, é muito lindo, o texto diz, é muito lindo e honroso o homem que reconhece o seu erro e se arrepende, porque só reconhecer o erro e não se arrepender, que virtude há nisso, não é isso? E o que as pessoas fazem? Você vê esses grandes homens aí, que se podemos, entre aspas, falar grandes homens de Deus, né? Eles sabem os erros que eles cometem, né? Provocando grandes divisões, né? E dissensões por via heresias e emulação na igreja, mas eles não se arrependem nunca, porque eles se acham no direito de fazer aquilo, porque eles se acham assim, a autoridade máxima. Mas a nossa autoridade máxima é Jesus Cristo Nazareno, Filho de Deus, aquele que pagou um alto preço por nós. Esse sim tem direito, né, e pode fazer as coisas do seu jeito, né, tem autoridade sobre nós, mas não, nunca o ser humano. E o texto ele vai dizer assim: quando o homem não quer se reconciliar com Deus, começa a agir na vida dele de forma mais dura. Deus começa a agir na vida de forma mais dura, para ver se é uma mudança, né? Então, tem um texto na Bíblia que diz que Deus coloca um anzol no nariz da pessoa, né? Isso simulando, por exemplo, quando você vai fazer uma pescaria e você joga um anzol lá, o peixe vem todo saliente achando que ele está podendo tudo, né? Aí ele chega, dá uma mordida na isca e fala assim: não, agora eu vou comer, vou saborear isso aqui. E quando ele pensa que ele está livre, que ele vai sair, ele é puxado, sem saber o que está acontecendo. Cada vez que ele se esforça para sair daquela situação, muito mais perto do seu predador ele fica. Quanto mais ele se debate, mais cansado ele fica e mais perto ele fica do seu predador. Quanto mais ele se debate, só que ele não sabe que ele está pego, que não tem mais saída, né? Que ele deveria ter visto isso antes. Então,
o alerta de Deus para nós é lutar desenfreadamente para que nós não caiamos nas ciladas do maligno. Observe, os irmãos, que antigamente, para quem é crente um pouco mais antigo, os novatos não vão saber disso, não vai ter essa visão de ódio, porque não vivenciaram isso. Mas para nós, que, por exemplo, eu aceitei Jesus em 85, 86, não me recordo nessa época aí. Naquela época, ainda a igreja era tão rígida, não existia televisão, os homens ainda, para vir na igreja, tinham que usar chapéu, é isso? Guarda-chuva, né? Olha só que coisa, né? Era tudo um aparato. Sapato fechado, não poderia ser tênis, né? Camisa, igual estou aqui, ó, fechadinha até o último botão, né? Barba feita, cabelo cortadinho, não poderia colocar camisa de estampa, como está na Semaniette, né? Estampado, como está o Gabriel, né? Não poderia, né? As irmãs tinham que ter o cabelo longo, amarrado, no mínimo, o máximo que poderia fazer era trança, mas não poderia ser essas tranças também, todas, sabe, embutidas, não poderia ter muito enfeite. As irmãs não poderiam usar brinco, não poderiam usar pintura, não poderia raspar o sovaco, as pernas e assim por diante. Você imagina que espetáculo que era, né? Você olhava para as pernas das irmãs, parecia a perna de um homem, né? Era rígido até mandar parar. Não os homens de hoje, né? Porque os homens de hoje também. Não, hoje você olha para a perna de um homem, né? Você não sabe se pegar a câmera e filmar a parte de baixo, assim, das pernas, você não sabe dizer se é homem ou se é mulher, né? Porque os homens, se é higiene, eles rapam as pernas, raspa tudo, né? Inverteu os papéis, mas não deixa você falar. E também, falei que não poderia ter televisão, rádio podia ter, mas o programa que poderia se ouvir era só daquela rádio dos irmãos Falavinha, lá de Curitiba, né? A rádio, eu esqueci o nome da rádio. Tanto é que quando você passava na rua, você sabia que era crente porque estava lá cantando aquelas músicas, aqueles hinos, né, antigos, né, daquela rádio, né? Rádio Morumbi FM. Então todo mundo ouvia aquela rádio. Então era fácil saber quem era crente e quem não era, né? E a partir daí havia um temor muito grande na igreja, porque o pastor falava e as pessoas obedeciam. Quando foi passando o tempo, os pastores dessa época foi dormindo, partindo para o Senhor, e foi surgindo novos pastores, que foi tendo uma nova visão, acreditando que não tem problema nenhum, corte de cabelo, pintura, brinco, assim por diante. Pra você ter uma ideia, naquela época as irmãs usavam o vestido ou a saia, tinha que ser longa, mas não podia ter racha, não podia ter partido. Se tivesse uma saia partida, tinha que trocar, senão era disciplinada. Lembro que uma vez houve uma grande discussão, porque as irmãs se revoltaram dizendo assim: olha só, se nós não podemos usar saia com racho, ou na frente ou atrás, por que os irmãos usam paletó rachado? Porque os paletó antigamente não era, né, um corte italiano, né, que era partido no meio. Você acredita que naquela época tivemos que fechar o paletó? As irmãs ganharam a questão, você não é verdade. Não, mas eu vou voltar com calça por baixo, mas fica mostrando um pouco, entendeu? Então, não. E aí, então, fechou-se aquela costura do paletó. Você vê só como é que era a coisa, né? As irmãs, manga tudo aqui assim, eu não podia mostrar o braço, né? Blusa como a Mamarana assim não podia, como a Maniceta não podia. A gente fala assim, era um jugo desigual? Era pesado? Era, mas só também que havia uma santidade maior na igreja, pela simplicidade, e não pela doutrina que era imposta de uso e costume. Pela simplicidade, que a pessoa não tinha vaidade,
o que os pastores faziam era não deixar o direito de entrar a vaidade. Porque eles falavam assim, ó, se coloca um brinquinho, aí vem um brincão. Coloca o brincão, aí vem a pintura. E, de fato, isso que aconteceu, né? Aí se extravagaram, aí, entendeu? Mas a questão é que usos e costumes não é pecado. O pecado é o que nós fazemos dele. É os exageros, tudo que é exagerado, aí a vaidade, está vendo vaidade, então a pessoa acaba transgredindo. Mas o que eu quero dizer para os irmãos é que esse teor de disciplina, né, de doutrina, de ensinamento, gerava naquela igreja uma santidade maior e não dava brecha para que as pessoas entrassem no mundo de vaidade como a igreja é hoje, né? Toda vaidosa. Hoje você vai uma igreja grande, você vai no culto, é como se alguém estivesse apresentando um desfile de moda, é isso? Cada um querendo ser mais apresentável do que o outro, né? E aí acaba se tornando também uma prostituição. Então naquela época era difícil e as pessoas respeitavam mesmo, mas estava óbvio que isso não ia durar muito tempo, porque o acúmulo de pecado e o acúmulo de vaidade, por mais que os pastores existiam, mas existia também uma resistência em alguns, como existia naquela igreja, nas igrejas da Ásia Menor, e isso foi se alastrando, e os pastores então foram partindo, foram surgindo os novos pastores com nova ideologia, com um novo sistema, e hoje a igreja ela vive o que ela vive, né? Foi liberado tudo, e hoje nós encontramos a igreja praticamente, quando você olha para a igreja, você não sabe distinguir quem é filho do rei e quem não é. Eu estou falando para os irmãos assim, o uso e costume não é pecado, o pecado é o que você faz com ele, os exageros, né? Aí você pega e fala assim, já que ele está falando que não é pecado, uso e costume, então aí você coloca uma sainha, é isso? Além de ser transparente, né? Você enxerga um monte cerrado, né? De transparência, tão coladinha no corpo que você passa na rua, parece que a pessoa está nua. Então eu tenho que ter a sensibilidade de saber o que vai agradar a Deus. Quando eu vou colocar uma roupa, eu tenho que chegar na frente do espelho, eu vou olhar e falar assim, olha, Deus, não é o que o fulano, eu quero ver que o Jorge vai olhar para mim, que ele vai ver em mim. Não, você não tem que pensar no Jorge, entendeu? Ou no Pedrão, né? Se o Pedrão me ver com essa roupa aqui, ele vai babar, eu quero só ver quando ele me ver. Não, você não tem que, deixa o Pedrão para lá. Pensa o que Deus vai achar quando ele te ver com aquela roupinha toda coladinha, né? Isso, mostrando todas as marquinhas da cintura, né? As silhuetas. Tem umas mais abusadas que nem a parte que o sutiã não coloca, não é isso? Eu falo assim, hoje eu quero chegar causando, hoje eu vou. Aí fala assim, eu vou provocar o cão. Vou provocar o cão. Então, irmãos, a gente precisa saber, né, o que a gente vai fazer com aquilo que nós chamamos templo do Espírito Santo. Se você é de Deus, quando você colocar uma roupa dessa, você vai se sentir acusado. Não precisa ninguém te falar. Entendeu? Você, poxa vida, era isso que os pastores temiam. Abrir uma brechinha, o inimigo colocar a cunha, e aí, e eles não estavam errados. Isso aconteceu. Aconteceu. Pastor Saudoso, o pastor Paulo Lemos Macalão, que debateu isso muito. Tanto é que a igreja, a Assembleia de Deus, primeiro era só a Assembleia de Deus no Ministério Belém. Era essa a igreja que tinha. Pastor Zé Wélio, aqui no Belém. Pastor Paulo Lemos Macalão, em Madureira, Rio de Janeiro. Pastor aqui, um pouco mais foi abrindo mão disso, daquilo. E o pastor Paulo Leiva tentando segurar, até chegou um momento que ele falou assim, ó, não dá para nós dois andar juntos.
Então vamos dividir o ministério, fica Madureira, né, porque a sede era em Madureira, Rio de Janeiro, aqui a sede no Belém. Então fica Belém, Missão de Belém, Madureira, e ele segurou por muito mais tempo essa doutrina, né, até ele falecer. Aí depois abriram mão e aí veio também ficar todo mundo igual, né? Mas a visão dele era essa, que se abrisse um espaço, a igreja poderia se corromper. De fato, eles não estavam errados. Seria horrível hoje, entendeu? Olhar para as pernas das irmãs e ver, né? Você não saber quem que é quem, se era João, se era Maria, né? É óbvio, não precisaria ser tanto assim, mas só o medo de falar assim, não pode, se pode. Aí hoje você encontra, eu ia mencionar uma coisa aqui, mas como está sendo gravado a nossa EBD, pode ocorrer de que alguém interprete mal, né? Mas não é difícil você chegar na igreja hoje e ver muitas irmãs, muitas jovens, não é isso? Com os cortes de cabelo. Pode cortar cabelo, claro, né? Mas com os cortes que não tem nada a ver, não é isso? Sabe aquele corte que você raspa esse lado aqui, né? O outro lado fica, não é isso? Deixa aqui em cima, raspa os dois lados. Mulher não vai fazer bem. E a Bíblia fala assim, que se eu fizer alguma coisa que escandalizar meu irmão, não vou fazer, para que meu irmão não se escandalize. Então era esse o medo, né? Falei agora há pouco da roupa, não é isso? Temia-se, né? Podia ter um cortinho de nada no vestido, tinha que ser lá embaixo, porque temia que se liberasse um corte, né, viria a roupa mais curta, como hoje, já falei, muitas irmãs vêm com cada mini saia, cada sainha curta, e quando vem com saia comprida, fala assim, nossa, olha aquela irmã, saia comprida até, mas se você olha para a irmã, parece uma sereia, não é isso? Ela chega assim, ó, porque não tem como, entendeu? Andar diferente, né? Então para lá de cá anda assim, ó. Aí vai subir o degrau, tem que fazer assim, ó, entendeu? E aí, né, o corpo fica todo definido, e aí o irmão que está, a igreja de pé, o irmão que está atrás, ele fica ali e fala, Deus, misericórdia, porque eu vim aqui para te adorar, agora o Satanás está na minha frente, e aí fica difícil. A pessoa acaba pecando, ela pega e faz os outros pecar. E os camaradas na rua? Eita, lá em casa, hein? E o camarada lá da mulher fala assim, eita, que mulherão que eu tenho, né? Então, cegos guiando outros cegos. Era esse o temor dos pastores, para que não acontecesse isso. Então as pessoas, eles não têm limites, ou seja, não têm sensibilidade. Não tendo sensibilidade do Espírito Santo de Deus, eles não sabem definir o que é certo, o que é errado, o que é pecado, o que não é pecado. Aí coloca, eu vou arrasar, né? E se arrasa todinho, não é isso? O tópico 4. Anátema. Para quem não sabe, é o mesmo que maldito ou amaldiçoado. Isso mesmo. Logicamente, uma pessoa que está no erro não pode gozar as bênçãos de Deus. E uma vez que você não é abençoado, ao contrário, será amaldiçoado. E uma pessoa que está sobre a maldição traz consequências drásticas, não somente a ele, mas também aos que lhe rodeiam. Observe, aqui tem uma referência. E prevaricaram os filhos de Jezabel no anátema. De Israel, no anátema. Porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá, tomou o anátema. E a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Então Josué rasgou as vestes e se prostrou na terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel deitaram pó sobre as suas cabeças
Então disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o seu rosto. Israel pecou e até transgrediram o meu conserto que lhe tinha ordenado, e até tornaram do anátema, e também furtaram, e também mentiram, e até debaixo da sua bagagem o puseram, pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os seus inimigos, viraram as costas diante dos seus inimigos. Porquanto estão amaldiçoados, não serei mais convosco, senão desraigares o anátema do meio de vós. Vemos aqui como o povo todo sofreu por haver um só homem em pecado em meio deles, e este era Acã. E quantos hoje vivem em nosso meio, escondendo o anátema debaixo da capa do pecado que lhes cerca, e assim se torna uma pessoa hipócrita. Ela perde todo o calor espiritual de Cristo, e o esfriamento entra em choque, choque e morte espiritual. E Deus nos ajude nos livre do anátema. Glória a Deus. Essa passagem está escrita lá em Juízes, 7, 1, 6, 10, 11 e 12. Essa passagem aqui é uma passagem bem interessante, porque o povo todo pereceu por causa de Acã. Acã resolveu pegar uma cunha de ouro, não é isso? E resolveu esconder lá na sua tenda. Aí o povo saía para a batalha e era derrotado. E Josué não sabia qual que era a situação. E ele consultava a Deus se podia ir à batalha, pode subir, e quando subia era derrotado. Até que Deus falou com Josué, falou assim: olha, está sendo derrotado porque há anátema, há pecado no meio de vós. Enquanto não for tirado o anátema, então eu não serei com esse povo, portanto sereis amaldiçoados. O que não é abençoado é amaldiçoado. Então a vitória do povo só se deu quando então Acã chegou e falou assim: não, é eu que estou em falta, sou eu que cometi esse erro, cresci o olho naquilo que não era meu e que acabei pegando para mim. Então eles tiraram Acã para fora e ali o mataram apedrejado. Então, irmãos, para nós se livrarmos da maldição, para nós se livrarmos dos pesos, das consequências drásticas que virão sobre aqueles que fazem aquilo que Deus não se agrada, é necessário arrependimento, e arrependimento profundo, arrependimento com lágrimas, para que nós possamos gozar das bênçãos de Deus. Uma vez que você não é abençoado, então você é amaldiçoado. Você não sou abençoado, mas também não sou amaldiçoado. Não tem essa. Não tem dois termos. O que é abençoado é abençoado. O que não é abençoado, eu não sou nada. Não tem como. Abençoado é amaldiçoado. Então, para estar debaixo das bênçãos do Senhor, eu preciso fazer aquilo que me pede o Senhor, aquilo que o Senhor me ordena a fazer. A conclusão nos diz assim: um crente abençoado é um crente próspero e feliz, que sabe distinguir o bem e o mal, e que aplica a sua vida à obediência divina. Se você é uma bênção, continue sendo, pois, porque através de você, muitas vidas serão agraciadas e abençoadas por Deus. Então, como é gostoso você ver as pessoas falando bem da gente, não é isso? Olha, eu estou seguindo o seu exemplo, estou aprendendo com você, olha, eu vejo em você. É muito gostoso. Mas quando você vê a pessoa, eu sei igual aquela pessoa, não quer nem passar perto. Isso dói no profundo da alma. Isso é ruim, isso é péssimo. Mas quando há virtude na pessoa e as pessoas
vê essa virtude e falam e testificam, muito mais Deus ainda falará de você. Amém? Glórias a Deus. Que Deus possa estar abençoando cada um dos irmãos nesta manhã, para que nós possamos ser cada vez mais instruídos na presença do Senhor nosso Deus.